Olá, eu sou Renato Jabur Penaforte, biólogo, professor universitário, com a proposta de trazer para a gente uma discussão hoje sobre a imunidade inata e a imunidade adaptativa. De maneira extremamente resumida e assim bem objetiva, eu gostaria de trazer para vocês alguns aspectos moleculares, celulares, que abrangem a integração entre as imunidades inata e adaptativa, né? Então, vamos acompanhar aqui no material para a gente ver o que nós podemos, então, discutir acerca desse assunto. Bom, como nós sabemos, as imunidades inatas e adaptativas, elas diferem, sobretudo, do ponto de vista de seu processo inicial. As imunidades inatas, elas tendem a ser mais rápidas, porém de maneira inespecífica. E o curioso é a gente falar que a imunidade adaptativa ela é mais lenta. Isso depende muito do ponto de vista que nós vamos avaliar. A imunidade adaptativa ela é lenta do ponto de vista da sua montagem. Quando a gente coloca em comparação com a imunidade inata, que já está pronta para qualquer tipo de resposta, nós sim temos a imunidade adaptativa mais lenta. Porém, uma vez montada, uma vez já deflagrada para que essa imunidade adaptativa consiga ser efetivada, ela é sim mais rápida que a imunidade inata, porque nós temos que analisar o aspecto da montagem. Ela é mais lenta de acordo com a sua montagem. Então, vamos dar uma olhadinha quais são os aspectos particulares de uma e de outra. Nesse material que nós estamos observando, né, aparece aqui os componentes das imunidades inatas e adaptativas. Inicialmente, a gente tem, na barreira inata, a primeira linha de defesa são as barreiras físicas, pele, mucosas, pelos, tudo isso tende a ser uma barreira de entrada para qualquer tipo de organismo que tente nos invadir. Caso isso aconteça, a gente ativa uma segunda linha de defesa, chamadas celulares, onde aparecem fagócitos e componentes químicos, como o sistema de complemento, que nós vamos abordar hoje aqui, que tentam resolver o problema. No finalzinho, a gente faz um apanhado disso tudo. E a imunidade adaptativa, ela parece muito mais simples porque nós só temos células linfocitárias participando da montagem dessa imunidade adaptativa, mas nós vamos especificar cada um desses conceitos. Nas células da imunidade inata, eu queria dar destaque a duas possibilidades. São os componentes celulares, aqui representado pelas chamadas células fagocitárias ou fagocíticas, né, que são as células que promovem uma importante função de fagocitase, fagocitose, melhor dizendo, com o intuito de resolver aí o problema infeccioso. E nós temos substâncias químicas como o sistema complemento e citocinas importantíssimas na regulação de todo o sistema imune, como também a hematopoiese. Veja a nossa aula de hematopoiese, que também abordaremos esse assunto de hematopoiese. E aparece aqui uma célula um pouco controversa, que é chamada de células natural killer. As células natural killer, como o nome sugere, são células destruidoras de outras células de maneira inespecífica. Apesar de ser um linfócito que é construído na imunidade adaptativa, as células natural killer, elas se enquadram no conceito de imunidade inata, porque elas não têm uma especificidade direcionada para uma agressão. Elas reconhecem alguns padrões e fazem a lise de alguns componentes celulares. Então, de uma maneira geral, esses componentes que nós vamos observar aqui na imunidade inata, eles são todos componentes de ação inespecífica ou que pelo menos reagem após o reconhecimento de algum padrão. Qual é o grande quê da questão aqui? É a gente compreender a ação das citocinas como grandes reguladoras desse processo e a ação do complicado sistema complemento que eu vou especificar aqui para nós. Bom, e na imunidade adaptativa, como eu até falei anteriormente,
nós temos duas linhagens de linfócitos, basicamente. Os linfócitos B, os importantes produtores dos anticorpos, tão falados anticorpos, e os linfócitos T, como células reguladoras de outros processos que eu vou especificar mais para frente por conta de sua complexidade. Mas, nesse momento, eu queria dizer que os linfócitos B são aqueles produtores dos anticorpos. Anticorpos esses que são divididos de 5 maneiras distintas. Então, eu gosto sempre de criar um gap importante, né, um gatilho importante para que a gente observe. O que os anticorpos fazem? Os anticorpos, através de sua cadeia leve aqui em cima, né, sua cadeia, essa forquilha aqui do Y aqui em cima, ele é o sítio de reconhecimento de determinadas agressões. E essa parte aqui de baixo é a sua estrutura que dá sustentabilidade e dá também a sua estabilidade estrutural, assim como a sua identidade de nomenclatura. Perceba que nós temos aqui 5 tipos de imunoglobulinas. As 3 superiores, IgE, IgD e IgG, elas são conhecidas por serem monoméricas. E aqui de baixo nós temos a IgA, que é uma dimérica, e a IgM, que é uma pentamérica. O que acontece com isso? Cada uma dessas imunoglobulinas aqui em cima apresentam 2 domínios de reconhecimento de antígenos. Então, posso dizer que, nesse momento, esses 2 domínios são aqueles que reconhecem uma determinada agressão. Então, quando você se vacina, por exemplo, contra uma determinada agente agressor, você tem aqui, nesses anticorpos, esse local que vai reconhecer de maneira específica aquele agente a qual você se vacinou. Qual é a variação desses anticorpos? O poder de ataque deles. Você note que o IgM ele tem a capacidade de reconhecer 10 domínios de sua capacidade de ataque. Então, nós temos aqui o anticorpo mais potente em termos de ataque. Talvez por isso mesmo que a gente se fale tanto que quando você encontra IgM num paciente, ele está próximo do início da infecção daquele paciente, ou de uma doença crônica, porque o IgM normalmente é produzido no início, justamente para tentar conter o boom inicial daquela agressão, seja ela qual for. E um destaque grande para IgG, né, que é o nosso anticorpo mais presente em nosso organismo, porque ele costuma contar a história imunológica de uma pessoa. Como assim? Se você teve contato com tantas agressões ao longo de sua vida, você vai ter IgG para cada uma dessas. Por isso que o maior percentual de imunoglobulinas presentes no organismo tem a ver com IgG, e por isso que ela é chamada marcador de memória. Então, não se assuste. Se você teve positivo para alguma doença e deu positivo como IgG, normalmente significa que você já teve contato ou foi vacinado para aquela doença específica. Já a IgE, acho que nesse quadrinho posterior aqui encontra nessas descrições, a IgE, também monomérica, ela é um anticorpo, queria que você prestasse muita atenção nisso. A IgE é um anticorpo que, normalmente, ela não aparece no organismo. Ela não está presente frente à produção do linfócito. Normalmente, quando aparece a IgE, ela está ligada a processos alérgicos ou infestação com algum tipo parasitário. Então, tecnicamente falando, esses 2 processos, alérgicos e parasitários, eles não são para existir no organismo. Por isso que a IgE, ela normalmente não é encontrada. E quando ela é encontrada em indivíduos não alérgicos ou que não têm infestação parasitária, ela é da ordem de 0,01%. Então, nós temos a IgM como marcador inicial de infecções, mas também como grande parte dos receptores de linfócitos B virgens, já eu falo dele,
A IgG como marcador de memória imunológica, né, como grande marcador de defesa frente a uma reexposição ou uma nova infecção daquela doença, e também a sua importante capacidade de atravessar a barreira placentária. Então, você já garante uma imunidade passiva, aquela que não foi desenvolvida pela pessoa que recebeu, aos fetos. O bebê já nasce com uma certa imunidade passada pela mãe, porque essa consegue atravessar aí a barreira placentária, já sendo a primeira defesa da criança assim quando nasce. E a IgA, muito encontrada em mucosas de maneira geral, formando uma importante barreira imunológica nessas mucosas e que também é o principal anticorpo passado para a criança pelo leite materno. Então, faltou somente falar da mais interessante, que é a IgD, né? Mais interessante do ponto de vista de que ela é um receptor, às vezes presente em linfócitos, que a gente não sabe ao certo a função dela, não tem uma função muito bem definida em relação ao sistema imunológico. E ela apresenta-se com 1% total de imunoglobulinas. Ou seja, ainda que ela tivesse uma função com esse percentual de 1% aqui, ela não faria grandes atividades imunológicas. Por isso que é tão importante a gente observar esse anticorpo aqui. Quando a IgE aparece, ela deixa de estar 0,01% e ela passa para ter 3 a 5% dos anticorpos. Então, repara o aumento exponencial que eu tenho de 0,01 para 3%. Não dá para comparar esse 3% com esse 1% aqui, não. Eu tenho que comparar esse 3% com o que originalmente eu teria de IgE. Por isso que as reações alérgicas, elas tendem a assumir uma gravidade muito grande no paciente, né? E as reações parasitárias, elas mostram-se também muito bem marcadas na sua atividade celular, que será abordado em outras videoaulas. Bom, e aparece aqui para a gente o sistema complemento. O sistema complemento, como eu falei, ele faz parte da imunidade inata, por ser uma cadeia de 20 proteínas, é muito curioso falar disso, né? Nós temos aqui no complemento 20 proteínas, mas que são numeradas de C1 a C9. Por que são 20? Porque eu tenho C1A, C2B, C3A, C3B, C5A, C5B. Acaba essas subdivisões provocando a formação de mais proteínas que não somente a proteína C em si, né? Então, de C1 a C9, nós temos aí 20 proteínas e outras proteínas também que fazem parte de uma cascata um pouquinho mais diferente de outras vias do complemento. A rigor, o complemento possui 3 vias. A chamada via clássica, que é a mais conhecida, a principal, a via alternativa e a via das lectinas. O que a gente tem que observar em relação a essas 3 vias? Elas são 3 vias diferentes de início do sistema complemento, de reconhecimento do sistema complemento. Mas, na verdade, a partir de um certo ponto, observe aqui, todas as vias passam a ter um tronco em comum, chegando aqui no finalzinho, no chamado complexo de ataque à membrana. Grave essa palavra, né? Ela vem do inglês aqui, né? Um MAC, chamado complexo de ataque à membrana. Então, isso vai ser importante para a gente entender, porque o complemento ele tem algumas funções muito bem definidas. O que vai variar no complemento é a via em que ele vai iniciar sua atividade. Mas, uma vez ativada, a forma de atuação é muito parecida nas 3 vias as quais a gente observa aqui, né? É bem complicado a gente pensar nas vias, eu já mostro um vídeo para vocês para entender o que eu estou falando. Bom, então, o que eu quero que você olhe nesse quadrinho aqui? Uma vez ativado o complemento, já vou mostrar a vocês como é que ativa, na verdade, as 3 vias de ativação, né? É a via por anticorpos,
havia nos lectinas, pela manose, NBL-lectina, e havia pelas PAMPs, né, as PAMPs aí, bacterianas, os padrões moleculares bacterianos. Então, nós temos aqui as 3 formas diferentes de atuar. Mas eu quero que você se ligue nesse momento nas funções do sistema complemento. Se você fosse um complemento, sistema complemento, e tivesse como ação principal a imunidade, qual seria a principal, a mais eficaz forma de destruição de um determinado patógeno? Seria a lise desse patógeno. Está aqui. Ó. Então, nós temos uma primeira importante função. Não primeira do ponto de vista de ser a primeira, mas talvez a função mais eficaz do complemento, que é a lise bacteriana ou a lise membranar. Eu nem gostaria de usar a palavra bacteriana, porque no exemplo aqui é de bactérias, né? A lise membranar do organismo. Então, o sistema complemento promove a lise da membrana daquele local que ele ataca. Então, a lise promove a destruição. Em paralelo à lise, nós também temos outras funções importantes do complemento. Alguns componentes promovem a opsonização. O que é a opsonização? É como se o sistema complemento formasse um carimbo naquela célula, ou naquele estrutura em que ele se ativou, formando uma facilidade de reconhecimento do sistema imunológico para que ele, então, exerça a fagocitose. E uma outra forma também de atuação é a reação inflamatória. Qualquer particularidade da reação inflamatória, veja nossa videoaula de reações inflamatórias. Então, nessa reação inflamatória, nós teremos algumas atividades específicas celulares, como a desgranulação de mastócitos, liberando histamina, e a chegada de neutrófilos que tendem a fazer também fagocitose, como liberação de toxinas para aquele organismo. Né? Então, essa inflamação, junto com a fagocitose e a lise, tem todas elas o mesmo intuito, que é a promoção da destruição do patógeno propriamente dito. Né? Então, nós temos aqui outras funções indiretas, né? Que, na verdade, elas não são associadas ao complemento em si, mas em si das reações, sobretudo das reações inflamatórias. Veja se não são. Na nossa aula de inflamação, dê uma olhadinha, você vai ver que tudo isso daqui é um derivado da função inflamatória, né? Então, seria mais simples se essa coisa aqui, né, essa caixinha de outras funções, saísse aqui da reação inflamatória e não da ativação do complemento propriamente dita, né? Mas da reação inflamatória provocada pelos componentes do complemento, sobretudo C5A e C5B, que promovem aí reações inflamatórias. Então, nesse momento, o que eu quero que vocês entendam? Nós temos 3 funções do complemento. Quais são? A lise, a opsonização e a inflamação. Então, em relação a esse processo que nós vemos. Então, como eu estava dizendo, olha esse videozinho para que a gente possa entender o esquema do chamado sistema complemento. Vê se ele não é extremamente explicativo. Então, o sistema complemento, o que eu tenho aqui? Vou pausando e mostrando para vocês. Então, eu tenho aqui uma membrana, como vocês podem observar, e ali acima, você nota que a membrana ela foi reconhecida por anticorpos. Esses anticorpos, como vocês notam, aquela porção que eu falei, variável, aquela porção da cadeia leve, se ligou na membrana. E a sua porção estrutural, chamada de fragmento C, ela ficou voltada para o lado externo, ficou voltada para fora. Isso daí, a gente observa como sendo na verdade, 2 anticorpos, mas eu teria uma infinidade de anticorpos ligados nesse agente membranar. Não quero chamar de bactéria, mas qualquer coisa que tenha membrana, né, pode ser até mesmo uma célula própria nossa, como acontece em erros de transfusão,
quando ele reconhece uma célula sanguínea diferenciada. Bom, esse anticorpo, então, se liga nesse local, deixando a sua parte estrutural, né, a sua parte, parece um rabinho para fora, e esse é um sítio de atração para os fragmentos da proteína C1 do complemento. Nesse daqui, como eu tenho anticorpos, ele é a via clássica. Mas, como eu falei para vocês, mudando o início, eles são muito semelhantes entre si. Então, na via clássica, eu teria a ligação lá do complexo C1Q, aí vai começar agora toda a cascata complexa do complemento. Uma vez C1 ligado, vem C4, C2, C3. Né? Não tem uma ordem um pouco diferente, não é no 1, 2, 3, não. É C4, C2, C3. Repara. Então, eles vão começar a formar um complexo e vão ficar ligados ali ao lado do anticorpo. Olha só. Quando o C3 se liga, ele se transforma em C3A e C3B. C3B continua ligado e C3A ele sai. Quando o C3A sai, eu já tenho uma função dessa proteína solúvel lá também no organismo. E C5, ele também sai, C5A e C5B. C5A vai provocar a reação inflamatória e C5B, olha a sequência que ele faz. C5B também se fixa na membrana, chamando os próximos componentes do sistema complemento. Se liga só que maneiro. Então, eu tenho C6, C7, C8 e C9 chegando. Ó. O que eu formei ali? Aqui em C9, como você pode observar, eu formei um poro na célula. A gente observa nessa imagem um poro. Agora você imagina diversos poros em toda a superfície membranar dessa célula. O que isso vai provocar? Esse monte de buracos na célula. Vai provocar desestabilização osmótica nessa célula e ela vai provocar lise celular. É isso que esse complexo de C5 até C9, ele é chamado de MAC, complexo de ataque à membrana. Então, veja, e aí ele provocou a lise total desse organismo. O que eu quero chamar sua atenção nesse momento? Então, se eu tenho várias células que eu promovi lise, eu vou ter um monte de restos celulares naquele local. Por aí, você já observa a grande importância disso daqui, ó, está no meio, junto com essa, o C3b, que são as chamadas opsoninas, que são as chamadas moléculas de opsonização, ou seja, eu estou marcando esse local como uma facilitação para que isso seja fagocitado. Aqueles restos celulares precisam sair dali para serem fagocitados. Isso também é importante, porque nem sempre a lise ocorre, ou por resistência do organismo, ou por ele não ser um organismo com membrana, como algumas proteínas que também atraem o sistema complemento. Então, eu preciso fagocitar também. Então, essas opsoninas promovem essas opsonizações que estão aqui, facilitando a chegada, o reconhecimento do sistema imunológico das células fagocitárias. Além disso, na nossa aula de inflamação, nós falamos que o processo inflamatório que foi gerado, C5, você viu lá, né? C5A promove esse processo inflamatório, ele vai, então, também no local facilitar, devido à inflamação, a chegada de células fagocíticas. Então, você nota como esse processo ele consegue, então, ser extremamente sequencial e importante. Então, você nota que as três funções do complemento, elas estarão sempre presentes, independentemente do tipo de agente que ela vai ajudar o sistema imune a combater. E perceba também por que ela é chamada de sistema complemento, porque ela precisa de um disparador. O sistema complemento não atua sozinho, por isso que ele é chamado também de sistema complemento, que nesse caso aqui são os chamados anticorpos. Né? E lembrando mais uma vez que a lise nem sempre é possível quando eu não tenho, por exemplo, membrana a ser lisada. Eu até formo o MAC, mas ele não tem a capacidade de formar aí essas
essas membranas, esses poros que atacam a membrana. Então, só para a gente poder resumir e finalizar essa história de imunidade inata e adaptativa, lembrando que eu não quis abordá-la inteira, quis abordar apenas focando alguns aspectos aqui para que a gente entenda, eu coloquei para nós as principais barreiras que compõem a nossa imunidade, né? As principais linhas de defesa. A nossa primeira linha de defesa, a segunda linha de defesa e a terceira linha de defesa. Eu ouso dizer que a linha de defesa mais eficaz é essa aqui. É a que menos vai dar problema. Por quê? Porque quando o organismo ele entra, encontra uma barreira e volta, pronto, acabou a infecção antes mesmo dela começar. Então, essa aqui, as barreiras físicas, quando bem acionadas, quando elas conseguem, de fato, promover essa proteção, a gente tem a defesa mais eficaz. A gente sabe que nem sempre isso é possível. Então, o micro-organismo ele pode entrar por mucosas, ele pode adentrar o nosso organismo, ativando, então, a nossa segunda linha de defesa. Então, olha que interessante como nós vamos enxergar isso daqui. Se o organismo não entrar, não há infecção. O organismo entrou. A primeira coisa que vai acontecer, entra em ação as chamadas células fagocitárias, os chamados fagócitos, que é essa célula grandona aí. Então, o que o fagócito faz? O fagócito, como eu mostrei para vocês anteriormente, células do sistema imune inato, os fagócitos têm a capacidade fagocítica. Então, os fagócitos vão fagocitar o organismo agressor, não estou especificando aqui obrigatoriamente qual é, né? E ele vai digerir dentro de si aquele organismo agressor, podendo acabar com ele totalmente. Então, aqui acabou a infecção. Então, eu vou perguntar aqui para o fagócito. Fagócito, você resolveu o problema? Sim, acabou, fim da infecção. Mas ele pode dizer também que ele não conseguiu resolver o problema. Quando ele não consegue resolver o problema, ocorre a geração da chamada reação inflamatória. E essa reação inflamatória vai chamar mais fagócitos capazes de tentar resolver o problema, podendo mais uma vez cair na pergunta: inflamação, você conseguiu resolver esse problema? Sim, pronto, acabou, não tenho mais o problema. Mas pode não acontecer isso. Lembrando que a inflamação, os sinais cardinais da inflamação estão representados aqui nessa figurinha, oriundas dos mediadores químicos da inflamação. E aí, quando isso não acontece, quando ainda não resolvo, ele chama essa célula que nós estamos vendo aqui, ela se transforma num importante, eu costumo dizer, né? Parece que a sua identidade secreta é revelada e essa célula se transforma numa célula apresentadora de antígenos. Então, reações moleculares, principalmente com o chamado MHC classe 1 e classe 2, vai depender do tipo de antígeno que foi fagocitado, de tipo de agressão que foi fagocitada, para acionar os mecanismos de MHC classe 1 e classe 2. Após a fagocitose, digestão do organismo, esse MHC classes 1 e classe 2 vão expor na membrana dessa célula, que ela deixa de ser um fagócito, não é bem deixar de ser um fagócito, mas ela assume uma nova identidade como célula apresentadora de antígeno. Então, nesse momento, essa célula passa a expor na sua membrana, via moléculas de apresentação, essa substância que é específica do produto de sua fagocitose. E quem é que vai ser a primeira célula que vai reconhecer isso? É a terceira linha de defesa, que chama agora imunidade adaptativa, principalmente a célula mais importante, conhecida por célula CD4 ou linfócito T CD4, também chamado de linfócito auxiliar ou linfócito T helper. São vários apelidos aí que a gente tem dessa célula T.
A partir daqui, essa célula T tem um papel tão importante que ela é única. Repara que eu botei um barreirão aqui, como se fosse o mar vermelho. Ela é a única capaz de trazer essa informação da célula apresentadora de antígeno para a imunidade adaptativa. Nesse momento, algumas coisas são necessárias serem ditas. Essa célula TCD4, que reconheceu pela primeira vez essa agressão, era uma célula TCD4 naive, né? Virgem ou naive. Então, essa célula naive tinha até esse momento a capacidade de reconhecer qualquer tipo de agressão. Quando ela reconhece, ela se transforma numa célula ativada. A partir desse momento, esse linfócito CD4 só é capaz de reconhecer a agressão que lhe foi apresentada. A partir daqui, esse linfócito CD4, ele vai chamar duas respostas adaptativas. As respostas humoral e a resposta celular. Qual é a diferença das duas? Na resposta celular, o linfócito TCD4 vai chamar o linfócito TCD8. Esse linfócito TCD8 também é chamado de linfócito citotóxico. O que esse linfócito vai fazer? Como o nome sugere, citotóxico. Deixa eu escrever certo. Esse linfócito citotóxico, ele tem a capacidade de reconhecer esse patógeno, vou até botar uma cor diferente para chamar bastante a atenção de vocês aqui, ele tem a capacidade de reconhecer este patógeno aqui, liberando toxinas que vão promover a sua lise. Claro que o linfócito citotóxico, quando promove a lise dele aqui, a intenção dele é promover somente essa lise, mas o linfócito citotóxico vai também produzir certo grau de dano às células vizinhas a esse local. Então, vou ter também alguns danos, mas são danos aceitáveis, uma vez que ele vai tentar reduzir essa agressão e terminando lá com o processo infeccioso. Mas também ele pode lançar mão, vou voltar para a cor clarinha aqui para poder ficar mais simples, ele pode lançar mão da ativação dos chamados linfócitos B, né? Os linfócitos B vão se diferenciar em plasmócitos, lembrando que tanto o T citotóxico quanto o linfócito B, até esse contato, eles também eram células naive. Naive. Então, o que significa isso? Até o momento do contato, tanto o linfócito B quanto o linfócito T, ele tinha capacidade de reconhecer qualquer estrutura. Quando eles são desafiados a reconhecer essa estrutura, eles se transformam em células ativadas, fazendo, então, agora, a importante função de produção de defesas específicas para o patógeno que lhe foi apresentado via célula apresentadora de antígeno lá para o linfócito T, CD4, que agora sinalizou para os linfócitos B ou linfócitos T, CD8. O que os linfócitos B vão fazer? Os T também, mas o que os B também vão fazer? Vão se diferenciar em plasmócitos, plasmócito é exclusivo do linfócito B, e vão produzir os chamados, vou puxar para cá, vão produzir aqui os chamados anticorpos, como nós já falamos anteriormente. Então, esses anticorpos vão ter a capacidade aí de reação contra organismos de superfície, estruturas de superfície dos organismos invasores. E tanto um linfócito quanto o outro, eles vão se transformar também em células de memória. O que é uma célula de memória? É uma célula que vai constantemente ser renovada, que tem a resposta imune memorizada. Então, num segundo contato, num próximo contato com esses agentes, essas células de memória já vão produzir os anticorpos ou já vai ativar de maneira direta o linfócito T citotóxico no combate a essa infecção. Por isso que, num segundo contato, o nosso organismo
ativa primariamente a reação conhecida por adaptativa. Não precisa necessariamente passar agora pela imunidade inata. Por isso que eu falei no começo, que a imunidade inata é mais rápida por já estar presente, mas a imunidade adaptativa é mais rápida quando ela já está montada. Por isso, a importância das chamadas vacinações. A gente antecipa o contato com o organismo e a nossa imunidade adaptativa, ela é agora a principal responsável por esse processo de combate às infecções. Por último, aqui eu queria chamar a atenção de um determinado detalhe. Deixa eu limpar esse monte de escritos aqui. E eu queria dizer o seguinte. Lembra que eu falei que as células dos linfócitos, elas são, vou deixar a palavra aqui, ó, naive. E esse naive significa virgem, ou sem contato, sem diferenciação, e sofrem diferenciação após o contato, que é esse contato primário aqui. Nesse contato primário, existe a liberação de diversas substâncias, dentre elas a interleucina 2. Cara, a interleucina 2, ela tem a grande capacidade de estimular mitose nos linfócitos. O que eu estou querendo dizer com isso? Não importa de onde veio a L2, uma vez que a L2 toca nos linfócitos, eu tenho mitoses sucessivas, tanto de linfócitos B quanto de linfócitos T. Com isso, eu estou dizendo a você o seguinte: toda vez que eu estimular o meu sistema imune e houver produção de IL-2, que nem seja para aquela doença que nós temos contato, basta aparecer a IL-2, IL-2 e outras citocinas também, mas principalmente IL-2, vai ser um importante agente de memorização, de perpetuação das células de memória, porque toda vez que eu tiver IL-2, eu tenho a duplicação das células de memória. Com isso, por mais contatos que eu tenho, por mais estímulos que eu tenho à minha imunidade, vacinações sucessivas, contatos com outros organismos, eu vou perpetuar as memórias que eu já tive anteriormente. Deu para entender isso? Bom, qualquer coisa, estou sempre à disposição. Eu finalizo a minha fala por aqui, esperando ter contribuído na compreensão da imunidade inata e adaptativa. Obrigado.